Eu sei que muitos de vocês aí estão esperando por esse vídeo faz um tempo, né? Eu peço desculpas aí pela demora. Hoje eu vou testar alguns jogos mais pesados. São jogos que alguns de vocês aí pediram nos comentários. E só pra avisar, se você tá assistindo esse vídeo e não viu os anteriores ainda, na descrição eu deixei uma playlist com todos os vídeos que eu já fiz testando jogos nesse note aqui, tá? Porque de repente o jogo que você quer ver já foi testado nos vídeos anteriores. E uma outra observação, esse notebook aqui é o Lenovo IdeaPad S145, versão i7, com a placa de vídeo MX110. E eu sei que ele não é um notebook gamer exatamente, é um note mais para trampo, utilidades, estudos, mas se rodar algum jogo também seria ótimo, né? E os jogos que eu testei hoje foram Overwatch, muita gente pediu para ver se ele roda. Paladins, já que vamos testar aí o Overwatch, vamos testar também o seu primo, né? Ou cópia talvez. COD Modern Warfare, o novo. Eu sei que ele é um jogo muito pesado, mas o pessoal tá exigente aí nos comentários. Apex Legends e The Witcher 3, que também pediram bastante por aí. Inclusive, se vocês tiverem mais sugestões, já vão escrevendo aí para ter uma ideia do que testar nos próximos, tá? Ó, e antes de mais nada, esse vídeo aqui deu um trabalho legal, hein? Se você puder ajudar deixando o seu gostei e também se inscrevendo no canal, ficaria muito agradecido. Bom, então vamos lá começar com boas notícias. Overwatch. Ó, eu comecei os testes rodando o Overwatch no mínimo a 720 pixels. Mas aí, logo eu vi que tava sobrando FPS e acabei mudando para 1080 pixels, e então nessa resolução eu consegui, no mínimo, a média de 70 frames por segundo. Ou seja, rodou liso. Dá para rodar tranquilamente nessa qualidade gráfica, muito bom e fica bastante competitivo. Fiquei surpreso até com esse desempenho. No médio, aqui eu mantive a média de 55 frames por segundo, às vezes 60, às vezes um pouquinho menos, o que já não é tão interessante, já que pode causar alguns stutterings durante a partida, e como é um jogo mais competitivo, o ideal seria ficar acima de 60 frames por segundo. Só para desencargo, testei no alto também, e aí ficou entre 40 a 50 frames por segundo. Bom, como o Overwatch é um jogo mais competitivo, nós com certeza vamos optar aí pela configuração mínima em 1080 pixels, que vai rodar acima dos 60 frames por segundo. Ou seja, o Overwatch roda de boa nesse notebook. Agora indo para o seu primo, ou talvez cópia, né? O Paladins. Paladins é um jogo bem leve, eu fiz alguns testes, né, com todas as qualidades gráficas, mas assim, eu não preciso nem enrolar vocês mostrando uma por uma, simplesmente porque a mais alta, que é a configuração gráfica no máximo, rodou o game tranquilamente a uns 70 frames por segundo. E a resolução em 1080 pixels ainda. Ou seja, o Paladins foi o teste mais rápido que eu fiz, ele vai rodar no talo tranquilamente nesse notebook, pode ir sossegado que ele roda sim. Bom, agora talvez nós começamos a chegar nos jogos mais pesados, né? Então, Apex Legends. O Apex é um jogo gratuito, é muito bacana, já joguei no PC. E a minha impressão é que ele seria um jogo mais leve, mas ele não é tanto não. Eu tive que deixar as configurações em 720 pixels e as configurações no mínimo para tentar jogar. Mas olha só que cagada que fica só de tentar descer de paraquedas no mapa. Aí depois que você aterrissa, fica mais tranquilo, tá? O game roda entre 25 a 35 frames por segundo, mas com algumas travadinhas, dependendo de onde você olha ou se tiver muito tiroteio no mapa. Então assim, ele não roda muito bem, até porque é um jogo competitivo, você vai ficar no prejuízo rodando aí nessa taxa de frames. Porém, se você tem muita vontade de jogar, quer jogar com um amigo, alguma coisa assim, dá sim pra tentar alguma coisa, dá pra jogar, mas eu não recomendo não. COD Modern Warfare. Ousadia eu diria, hein? Sério, eu pensei que nem ia abrir o jogo. Só de pensar que ele pesa 126 GB, é um dos jogos mais pesados que eu já vi. Fiquei com bastante dó de baixar e ocupar meu HD do Note com tudo isso aí de espaço. Eu jogo esse jogo no meu PC, ele é um jogo bem otimizado e tudo mais, mas para esse notebook ele continua pesado. Eu tive que deixar na resolução 720 pixels e as configurações no mínimo possível. E assim que eu comecei uma partida no TDM 6x6, eu fiquei até empolgado porque o jogo parecia estar rodando tranquilo, meio travado, mas rodando. Mas a verdade é que ele manteve uma média baixa, de 25 frames por segundo, de vez em quando 30 frames por segundo, mas assim, mesmo tendo essa média de frames baixa, eu achei que por algum motivo o jogo é muito mais fluido do que o Apex Legends, por exemplo. Eu acho que é porque ele não tem tantas quedas. Estão precisando de você, Charlie!
Mas aí quando eu fui testar em um mapa 10 contra 10, onde já acumula muito mais players no mesmo mapa, aí a coisa ficou mais feia, tá? Ele até começa bem, com uns 25 frames por segundo, mas é só você tentar mirar em alguém ou se aparecer muitas pessoas na sua frente, o jogo começa a travar e aí você não vai entender nada do que tá acontecendo. E se você tentar jogar um Ground War, por exemplo, modo guerra terrestre, que tem 50 pessoas para cada lado em um mapa gigante, a textura nem vai carregar. E a cada 10 passos que você der, vai travar e vai parecer que o notebook vai explodir. Ou seja, apesar dele até tentar manter os 25 frames por segundo em alguns modos de jogo, não roda, você não vai conseguir aproveitar ele muito bem, então acaba que não vale muito a pena. The Witcher 3. Bom, esse aqui é um jogo que quando comentaram eu falei, você é doido, não roda não, velho, é um dos jogos mais bonitos da década. Mas aí eu fui testar, né, pelo menos para mostrar que não roda. E olha, os resultados, teoricamente, não foram suficientes, porque com os gráficos no mínimo e na resolução 720 pixels, nós mantivemos aí uma média de 25 frames por segundo no mundo aberto e 20 frames por segundo na cidade, que é um pouquinho mais pesado. Então ele está abaixo dos 30 frames por segundo que nós tínhamos estipulado no começo. Mas, agora, colocando um pouquinho da minha opinião. Cara, o jogo é lindo demais. Mesmo nas configurações mínimas e em 720 pixels, ele fica muito bonito. E como esse jogo não é competitivo e não requer um tempo de resposta extremamente preciso, eu vou te dizer que dá sim para jogar nessas condições. E no momento da ação, você até esquece que está a 25 frames por segundo de tão imerso que você fica nesse jogo. E sim, eu notei algumas quedas, principalmente chegando perto de cidades, onde o jogo provavelmente começa a renderizar os NPCs, dá umas travadas de leve, mas dá pra considerar. Obviamente não é o mundo ideal, teoricamente ele foi reprovado, ele não rodaria, mas assim, na minha opinião pessoal, pode ter certeza que é um dos jogos que eu vou voltar a jogar nesse notebook. Então assim, nessa minha lista, eu vou dar uma exceção para ele é uma exceção da regra, ele não chegou nos 30 frames por segundo, mas eu vou classificá-lo aí como roda. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo e os resultados. Se vocês tiverem mais sugestões, deixem aí nos comentários, tá? E ó, um pequeno spoiler, esse vídeo aqui está sendo editado pelo próprio S145, tá? Então eu editei esse vídeo utilizando o próprio notebook, eu tô gravando todo esse processo e no vídeo da semana que vem vai sair então o resultado de como é que foi editar o vídeo através do notebook. Esse vídeo aqui dos games deu um trabalhão para editar e para gravar, testar. Se você puder dar um like e se inscrever no canal para ajudar, putz, eu ficaria muito agradecido. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.